Olá, amado! Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal sobre ser um cristão. Curta, ative o sininho, se inscreva, compartilhe para outras pessoas para que esse conteúdo possa abençoar mais vidas. Eu quero refletir com você hoje sobre o cristão cuidando da sua vida emocional, lidando com a dor e o sofrimento. A palavra de Deus diz em Salmo 42, versículo 5, diz assim: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. É um fato a dor e o sofrimento na nossa vida. É uma promessa, João 16:33, no mundo tereis aflições. É de fato, como 1 Pedro vai dizer, que todos os cristãos no mundo, em diversos lugares, estão passando por aflições e sofrimentos diferentes. É um fato bíblico, em diversas passagens, homens e mulheres de Deus sofrendo duros golpes na vida. Muitas perguntas podem ser feitas quando a gente fala sobre dor e sofrimento. Por que Deus permite a dor para o justo? Por que Deus permite, muitas vezes, e é a indagação que vai ser feita, a felicidade do ímpio quando se vê a dor ao justo? E eu não quero trabalhar necessariamente com essas questões, mas, na verdade, o fato de como nós cristãos lidamos com a dor e o sofrimento. A dor e o sofrimento em nós não deve ser algo que a gente deve lidar simplesmente de uma forma emocional, aonde a gente está lá sofrendo o golpe e a gente deve sofrer o golpe quando levamos. A gente precisa assimilá-lo, a gente precisa recebê-lo e chorar e não guardar as emoções, porque quando você guarda as emoções de um golpe sentido da vida, e você não põe para fora esse choro, você não põe para fora esse sentimento, você não expressa essa dor, seja em oração, seja junto com alguém, você pode ser uma pessoa que pode ter sequelas na sua vida, você pode colher disso problemas futuros mediante essa dor do presente. Então precisamos ter sabedoria para administrar a nossa dor presente, para administrar a nossa desgraça presente, para administrar o grande problema, uma situação que Deus permitiu na nossa vida. E a gente precisa saber sofrer esse golpe. Quando a gente perde uma pessoa que a gente ama muito, e talvez eu estou falando com você, você já pode ter perdido seu pai, sua mãe, você pode ter perdido um irmão, você pode ter perdido uma avó, um vô, você pode ter perdido um melhor amigo. Quando a gente toma um golpe da vida muito grande, aquilo gera dor e sofrimento, a gente precisa pôr sabedoria no sofrimento. O que é sabedoria no sofrimento? É eu crescer com o sofrimento. É eu ter uma visão correta mediante o sofrimento. Eu não devo olhar para uma situação de sofrimento, e aqui eu estou na figura do luto, né? Eu não devo olhar para o luto e questionar por que Deus fez isso, mas eu preciso olhar para o luto e agradecer a Deus pelo tempo que eu tive com aquela pessoa que eu tanto amei, pelo tempo que eu tive com aquela pessoa que tanto abençoou a minha vida. Eu preciso olhar para esse luto, lembrar dessa pessoa, lembrar das coisas boas, lembrar de tudo que vivemos, de tudo que aprendemos e sofrer o golpe da saudade, mas não no sentido de levar para a vida e esse luto atrapalhar a nossa vivência, o nosso segmento da nossa vida, porque isso é um fato, nós vamos seguir e nós podemos seguir aprendendo com o sofrimento, nós podemos seguir presos no sofrimento, reféns do sofrimento, nós podemos seguir abatidos. Olha o salmo que eu acabei de ler, Salmo 42:5. Por que você está abatido a minha alma? Há uma reflexão do salmista sobre si mesmo. Há uma reflexão racional sobre o emocional. Por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, coloca a sua confiança em Deus, ainda você vai louvá-lo. O sofrimento, a dor,
as percas, as derrotas dessa vida, elas são passageiras. Isso precisa estar muito claro na nossa mente. A gente precisa tomar cuidado para o nosso presente não definir o nosso futuro. Isso é possível, pastor? É. Nós precisamos gerir o nosso presente, as nossas circunstâncias com sabedoria. Nós precisamos gerir com a orientação da palavra de Deus. E aqui está todas as respostas que você precisa. É nesse livro. Você precisa pôr sabedoria. Aprenda no meio do sofrimento. Cresça, amadureça. Seja melhor. No meio do sofrimento, pondere o que você errou, porque tem sofrimentos que nós geramos. Pondere o que você errou. Ensine os outros a não cometer os mesmos erros. No meio do sofrimento, além de sofrer o golpe de tudo, de ponderar, de aprender, de até ensinar, não deixe que o sentimento que o sofrimento te trouxe seja definitivo. Tenha contentamento, tenha alegria, tenha renovo, tenha forças em Deus e através de Deus. Você pode encontrar isso em vida de oração, você pode encontrar isso na comunhão com Deus, você pode encontrar esse consolo na presença do Espírito Santo invadindo o seu ser, na circunstância que você está vivendo. A dor e o sofrimento não podem definir os nossos dias, não podem ser o ponto final na nossa história. Nós estamos seguindo para a Nova Jerusalém, estamos seguindo para o projeto de Deus para a eternidade, para uma vida gloriosa com Jesus, e precisamos ser cristãos que, apesar do sofrimento diário, sabemos que um dia Ele enxugará toda lágrima, sabemos que um dia não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais essas questões. E de fato é passageiro, eu preciso me erguer. Na presença de Deus, eu reconheço que eu estou fraco e nele eu sou renovado, nele eu sou fortalecido. Chore o que você precisa chorar. Sofra o que você precisa sofrer, mas faça isso com sabedoria. Tenha pessoas ao seu redor para te ajudar, pessoas sábias, pessoas amorosas, pessoas de fato que vão te abençoar nesse processo. Porque você pode se cercar de pessoas também que só vão ver o lado ruim de tudo isso, só vão te trazer palavras que vão trazer mais peso sobre você. E aí, olha que importante. Quem que você se cerca no meio do sofrimento? Com quem que você conta no meio da dor? Nós precisamos ter amigos e bons amigos. Amigos com quem a gente vai festejar muito. Mas amigos que vão ser mais chegados que o irmão na hora da angústia. Não é o que está dizendo lá em Provérbios? A angústia nasce o irmão. Como é bom, no meio da angústia, a gente ter um ombro que a gente vai chorar, e a gente vai ser abraçado, ele vai orar por nós. E ele vai dizer, no tempo de Deus, tudo passa. Esse período que você está vivendo passa. E Deus tem coisas para cumprir na sua vida, apesar desse tempo que Ele permitiu na sua vida. Espera em Deus, confie em Deus, descansa em Deus, se renove na presença de Deus. Mas não deixe que a dor te leve a uma depressão. Não deixe que a dor te leve a uma amargura. Não deixe que a dor te leve a doenças decorrentes do sofrimento e da dor. Doenças emocionais e físicas decorrentes do sofrimento. Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para sua história. Deus quer que você se erga. Sofra o golpe, chore, mas limpe o rosto. Seja grato a Deus e siga em frente, servindo, amando e honrando o Senhor. Que Deus abençoe e compartilhe para outras pessoas serem abençoadas também através dessa palavra. E que possamos ser cristãos que vivem e administram as nossas emoções na presença de Deus, como está em Salmo 42:5. Deus abençoe.